nós vemos que o Senhor, Ele manda o homem até aquela cidade de Jerusalém, onde no momento em que ele chega, ele estava sacrificando o rei daquela cidade, naquela época, ele estava sacrificando sobre o altar da casa do Senhor incenso aos deuses estranhos. Ele estava sacrificando aos deuses pagãos. Ele estava sacrificando aos ídolos que não tinham nada a ver com Deus e que não tinha proveito nenhum para a edificação do povo e da nação de Israel, pela qual ele foi colocado como rei. Aleluia! E quando aquele homem de Deus, ele chega até aquele rei, ele está sacrificando. Primeiro, o rei não foi colocado para sacrificar. Quem foi colocado para sacrificar foi o sacerdote e não o rei. Então, ele não está nem sacrificando ao Deus Todo-Poderoso. E Deus pega, manda o profeta até aquela cidade, o profeta chega lá e começa a falar sobre o que Deus vai fazer, começa a falar sobre o que ele está fazendo, que é uma prática errada, e como Deus vai fazer. E o profeta vai dar o nome do servo dele, que vai fazer toda aquela obra. Louvado e glorificado seja Deus. Mas temos no decorrer da história bíblica do povo de Israel, nós vemos que Deus, Ele coloca vários reis para guiar o seu povo no caminho dele. Mas nós vemos que o primeiro rei de Israel, o rei Saul, ele não segue nos caminhos do Senhor, ele se desvia da presença do Senhor, e o Senhor o abate. A Bíblia diz que o Senhor abate aquele que é soberbo, mas o Senhor exalta aquele que é humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, rei Saul ainda está no trono. Deus levanta Davi como rei, mas Davi ainda não assume o reinado. Ele é humilde, ele vai esperar o tempo de Deus para fazer o que Deus quer. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós esperamos o tempo de Deus, na palavra de Deus, para que assim Deus faça da forma dele em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Davi é um homem que segue pelo caminho reto. Davi segue na presença do Senhor, e o Senhor ele certifica que encontrou a Davi, varão segundo o seu coração. Aleluia. Davi era perfeito, Davi não era perfeito. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi ele procurava andar na presença de Deus mesmo com todas as suas fraquezas. Davi ele se arrependia de coração e ele se humilhava, ele metia a cara no pó e ele pedia perdão para o Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor abolisse a iniquidade dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Davi era admirado e era temido pelas nações que estavam em redor de Israel. E logo depois de Davi morre e Salomão, ele toma o reinado, ele sucede a Davi no trono de Israel. Então, nós vemos que Salomão até o período ele segue fiel a Deus, e o Senhor o abençoa, dá uma grande sabedoria, dá muita prosperidade para Salomão. A Bíblia diz que ele foi um homem mais sábio e que ainda não haveria outro tão sábio quanto Salomão. A Bíblia também nos informa que vinha pessoas de outros lugares muito longe para ver, para admirar a sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas ele se desviou da presença do Senhor, e assim foi sucedendo. Deus levantava um rei, ele se desviava da presença dele. Deus levantava outro, era fiel, levantava mais outro, se desviava, e o povo de Israel ia sofrendo com isso, ia perecendo, porque aquele que era para dirigir, aquele que era para direcionar aquela nação nos caminhos do Senhor, nos caminhos retos, ele se desviava.
E nós temos um certo rei chamado Manassés. Manassés, ele era um rei cruel. Ele era um rei que ele tinha requintes de crueldade no seu sangue. Por quê? Porque ele fazia coisas tremendas com os seus inimigos. Ele fazia coisas horríveis com os seus inimigos, e não só com os seus inimigos. Ele se desviou da presença do Senhor, e ele tirou os altares do Senhor e colocou altares a Moloque, a Vera, a Astarote, outros deuses, adorou, se curvou, e a Bíblia diz que ele era feiticeiro, a Bíblia diz que ele adorava o sol, a Bíblia diz que ele adorava as estrelas, a Bíblia diz que ele adorava todos os tipos de deuses, mas proibia a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então nós vemos que o povo, direcionado pelo rei Manassés, ele se desvia da presença do Senhor. E depois de Manassés entra o seu filho também se desvia da presença do Senhor. E vai mais errado que o próprio Manassés, porque a Bíblia diz que Manassés, no final, ainda no cativeiro, quando Babilônia o capturou, ele se arrependeu e recebeu a misericórdia do Senhor. Mas o rei, filho dele, ele não se arrependeu e pereceu e sofreu e foi morto pelos seus próprios servos dentro do seu palácio. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Existe uma grande diferença de quem se coloca na presença de Deus e quem não se coloca na presença de Deus. Quem tenta procurar trilhar o caminho certo, mesmo que não sejamos perfeitos, mas temos que procurar andar em comunhão com Deus, procurar viver na presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele rei, ele morre. Aí chega até o texto que nós lemos, que com 8 anos, o rei, com 8 anos, ele toma posse do reinado de Judá. Qual é o seu nome? Josias. Josias, ele nasceu segundo a vontade de Deus. Josias, ele foi um projeto de Deus, porque aquele povo ele estava desviado, aquele povo ele estava afastado, mas Deus, com a sua grande onisciência, onipresença, e com todo o seu poder, ele profetiza através do profeta. E 300 anos mais tarde, vem o cumprimento da promessa. Apenas com 8 anos, Josias, ele era neto de Manassés. Agora quem faz a memória o nome do rei que era pai de Josias, que morreu pelos seus criados. Então, todos podiam olhar e ver, analisando a situação de Josias. Ele é um neto do pior rei, do mais cruel que já teve em Israel. Ele é filho daquele que fez tudo errado em Israel. Desse daí não vai sair nada. Daí não vem ninguém. Daí não vem restauração. Daí não vem restituição. É assim que muitos podem pensar da minha e da tua vida. Não importa de onde você veio, não importa de onde eu vim. O que importa é a posição que nós tomamos diante de Deus. O que importa é a decisão que nós tomamos para com Deus, para com a obra de Deus, para com o propósito de Deus. Esse é o que interessa, isso é o que importa. Porque a partir do momento em que Jesus ele morre naquela cruz, ele nos dá autoridade. Ele nos dá autoridade para chegar até a presença de Deus. Ele nos dá autoridade para vencer as tribulações do que ele venceu. E ele
Então ele manda os seus homens reformar o templo do Senhor. E quando